Olá, pessoal, boa noite. No programa de hoje a gente vai falar sobre projeto executivo e qual a importância dessa fase na hora de aprovação do cliente sobre todo o processo de projeto e construção da experiência do cliente. Eu adoro essa etapa, Gabi. Estava ansioso para chegar a essa etapa. Você que já está nos acompanhando, temos 2 episódios com etapas anteriores à etapa de execução de projeto, no projeto executivo, no caso. E eu estou bem motivado hoje, né, Gabi, para a gente poder fazer assim, um programa que vai ser denso. Se preparem, papel e caneta na mão, que vai ter realmente muitas dicas dessa etapa tão importante, né, da arquitetura, do projeto, que é o projeto executivo em si, né? Mas antes da gente começar a derrubar assim, ó, uma enxurrada de informação para vocês, primeiro aquele agradecimento tradicional aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa seja possível. Um abraço especial para toda a turma da Simoneto, Grupo Duarte, Móveis Planejados, edição milímetro a milímetro com precisão industrial. Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente e em cada detalhe, móveis personalizados. Você quer comprar um sofá, mesa, cadeira, poltronas e você quer buscar uma escolha de tecido, uma escolha de madeira especial para você, a Via Padova tem essa solução, um atendimento e produtos personalizados. Assim Digital, nossos grandes parceiros, a internet, uma empresa gaúcha, você que está buscando uma internet de confiança, com qualidade e competitiva, você escolhe Assim Digital, que é uma empresa gaúcha, gente como a gente, que conhece as nossas necessidades e sabe a importância de uma internet confiável. E sim, empresas, o nosso braço digital da Sim Digital para você, empresário que busca internet confiável e sabe que seu negócio não pode parar por causa daquelas travadas de internet, o Sim Empresas é para você. Também o nosso patrocinador, Tomás Silva, franqueado Prudential. Eu, como cliente da Prudential, quero mandar um abraço especial para o Tomás Silva e para toda a equipe. Você que está buscando uma proteção, um seguro de vida em vida, você pode contar com o Tomás Silva e com a franquia da Prudential. E também o nosso novo patrocinador, né, Gabi? Opa! Quer falar esse aí? Quer falar? Eu Esse quero. é especial, né? Então, a nossa nova patrocinadora é a Veristein. Agora ela é responsável pelas roupas da apresentadora. Olha aí, Gabriele Lima veste Verenstein. Olha que chique. Isso Parabéns, daí. um grande abraço aí para todo o pessoal da Verenstein Store. Acho que não faltou mais ninguém, né, Gabi? Não, então, por enquanto não. Vamos botar a mão na massa? Vamos lá. A gente já tinha falado sobre estudo preliminar, anteprojeto, e agora a gente está falando sobre executivo, projeto executivo. Às vezes o cliente ele fica até um pouco irritado, mas que tanto tempo projeto executivo? Por que não nasce nunca esse projeto? Mas que né? tanto tempo? E sabe, João, que na realidade o projeto executivo, ele é o que mais demora na hora ali que a gente está fazendo o projeto. Porque é justamente ele que vai direcionar toda a parte de elétrica, de hidro, de tudo. Eu até botei ali, até o Otávio vai botar para nós, um exemplo de pranchas de projeto executivo. Uhum. Até ele vai colocar para nós para a gente analisar, porque assim, ó, são várias plantas. Então, às vezes, o cliente ele fica na dúvida, mas demora tanto tempo assim? Demora porque é uma lista infinita de coisas, de detalhes que a gente tem que verificar. Porque uma coisa é a gente, fez ali o 3D, tá tudo conversando entre si, verificou rapidamente a medida dos eletrodomésticos, mas daí agora o executivo é que ele vai milímetro a milímetro, como a Simoneto, para verificar se tudo está conversando certinho, sabe? Então, por exemplo, eu até fiz uma lista de só algumas coisinhas que o projeto executivo pede. Claro que varia conforme cada cliente, né? Mas assim, essa é uma lista que eu considero mínima para determinar. Mínima, é? Eu considero... Essa é a tua lista mínima, Gabi. Não trabalhamos com pouco, né, É verdade, é verdade. Se errar, é que seja para mais, né? Então assim, quanto mais, eu brinco que quanto mais detalhado, menos erros a gente vai ter lá na obra, né? Sim. Então, por exemplo, assim, temos o 3D, temos as imagens, planta de layout, que é aquilo que a gente tinha aprovado, construir e demolir, certo, que vai sair, o que vai ser novo, mas aí começam os pontos elétricos. Sim. Ponto elétrico. Quando tu vai fazer ali a planta dos pontos elétricos, a primeira coisa que a gente tem que olhar é
quais são os eletrodomésticos, qual que é a voltagem de cada um, porque às vezes determinados clientes, não, Gabi, eu quero tudo 220. Eu quero esse eletrodoméstico específico porque eu já tenho. Tenho agora um último cliente meu que ele pediu que todas as tomadas da cozinha fossem o módulo de cima 110 e o módulo de baixo 220. Porque aí, independente do eletrodoméstico, ele teria ali aquela espera. O pessoal está pedindo muito tomada de 20 amperes, Gabi? Sim, tem que pedir, João. Na realidade, se eles não pedem, eu sugiro. Tá. Hoje em dia, a gente tem tantos aparelhos eletrodomésticos, tantas coisas, que ali a entrada já é maior, então, né? Sim. Sabe que a minha cafeteira, meu moedor de café é de 20 amperes, mas eu comprei bem depois do projeto e acabou tendo esse problema da minha tomada de 10 amperes e a gente tem que fazer uma adaptação lá, né? Agora eu vou fazer outro móvel lá específico do café e vou resolver esse problema. Mas nós tivemos essa questão porque acabou não vindo essa sugestão. Sim, porque é melhor tu colocar um de 20 amperes que vai dar certo, que não vai ter problema, do que tu ter o eletrodoméstico, ter o eletroportátil e não conseguir ligar. É verdade. Por conta de um módulo, né? Uma coisa que é tão simples. Sim, é verdade. Uma coisa que é perto da proporção de um ambiente todo, um módulo é praticamente quase nada, né? Sim. Então, eu sempre cuido isso. Os pontos elétricos, eles são muito importantes serem revisados em relação até o próprio projeto de marcenaria, né, João? Sim, sim. Porque imagina, tu faz ali, vou botar o ponto de tomada aqui, sem analisar o 3D, por exemplo, quando tu tá executando o móvel, pode ser que a furação do móvel deu bem na passagem das tomadas. Sim. Né? E é importante também o eletricista, né, Gabi? Isso é uma coisa muito importante. A gente tem muitos clientes que muitas vezes tentam nos seduzir para a gente tentar fazer a parte elétrica também, né? Vocês estão montando o móvel, já estão colocando a iluminação, o que custa colocar a tomada? Custa bastante, né? Quando dá certo não custa nada, mas quando dá errado, a responsabilidade acaba sendo da empresa que executou. E a empresa que executou ela tem que ser especializada naquilo que ela está fazendo, né? Então, a Simoneto, no caso, é especializada nos móveis. A parte elétrica, com exceção da iluminação, que daí não seria uma parte elétrica, seria... A espera, né? Já tem exatamente, né? Então sempre é muito importante você ter um eletricista, né? Geralmente o arquiteto já tem um eletricista na equipe dele, para que ele já deixe a fiação, né? Aquelas regrinhas, né? De deixar a fiação ali meio metro, 1 metro para fora, dependendo de onde vai ser colocada a tomada. Colocar as esperas de uma forma correta, para quando vir um montador de móvel, ele já deixar tudo pronto para o eletricista realizar a instalação das tomadas, né? Então, isso é uma coisa que, em geral, as empresas de imóveis planejados não fazem, né? Se fizer, é importante que você se certifique de que o profissional que está realizando dentro dessa equipe é o eletricista, mas eu acho bem difícil, né, Gabi? Então, é importante que você contrate o eletricista, até porque, né, na maioria das vezes não vai ser só uma questão de tomada nos móveis, vai ter as tomadas fora dos móveis também e vai ter toda a parte de iluminação no teto, né? Então, sim, você já usa o eletricista para tudo isso daí. Eu costumo dizer, João, que para a gente fazer a nossa casa, não é bom a gente contratar o pato, né? Aquele que faz tudo para a tua casa, a tua moradia. Tu imagina tu contratar uma pessoa que faz diversas coisas e daí ela vai fazer para ti os pontos elétricos, né? E se dá algum curto-circuito. É a tua casa, né, João? Sim. Então é importante ver qual a fiação que está sendo utilizada, qual o material que está sendo colocado ali. Por isso que é tão importante ter o acompanhamento de obra, ter os profissionais habilitados para executar aquele serviço, porque às vezes, tal fulano é mais barato, mas ele sabe fazer todo o cálculo da distribuição elétrica, os circuitos, por onde é que está passando essa fiação? Às vezes a internet, para nós, arquitetos, ela é boa porque a gente acaba aprendendo com alguns erros dos outros, né? Sim. Então, assim, a gente vê tantos casos de, que nem eu comentei, foi feito ali elétrica, não foi feito o registro de onde está passando toda a passagem de elétrica, toda a passagem de hidro, na hora da marcenaria, na hora da pedra, tá ali, furou um cano d'água, furou o conduíte de elétrica. Isso é uma coisa muito importante. Vamos supor que você não forneceu, né, no projeto executivo, não forneceu onde é que estão os pontos hidráulicos, né? E o montador fizer um furo na parede e ele pegar um cano d'água, não é responsabilidade da empresa de montar de móveis. Pessoal, isso é muito importante. Se vocês fornecerem, né, onde estão todos os pontos hidráulicos, né, onde passam os canos, né, hidráulicos, até os fios elétricos, né, se isso for fornecido,
é responsabilidade da empresa. Agora, se não for fornecido e o montador tiver que ir na base da experiência e da adivinhação e acontecer, a responsabilidade acaba sendo do cliente. Então é muito importante que vocês invistam um pouco mais nessa etapa, porque hidráulica e elétrica é coisa séria, né, Gabi? Não dá para a gente fazer, mais ou menos, faz aí de qualquer jeito. A gente teve recentemente uma cliente que queria cancelar o projeto porque a gente não instalava as tomadas, né? Ah, mentira! E a gente, assim, olha, então a senhora, por favor, cancele, mas a gente não vai fazer uma coisa que a gente não é especialista para manter um pedido, porque se a gente cometer algum erro lá no futuro, aí sim, a gente vai lhe perder de vez como cliente. Então eu prefiro cancelar agora. Aí depois ela se acalmou e entendeu que a elétrica não é só colocar uma tomadinha, tem toda essa questão de passagem de fiação, que precisa de um eletricista mesmo, e aí a coisa andou normalmente. Mas existe muitas vezes, né, Gabi, essa sensação de que quem está naquela etapa, né, a loja de móvel planejado, por exemplo, está na etapa ali da montagem, tudo vira responsabilidade da loja executar ali. executar. Resolver o problema Resolver final. o problema. Eu não tenho a planta hidráulica, eu não tenho a planta elétrica, eu não tenho eletricista. Pessoal, infelizmente, quanto mais séria, mais correta for a empresa, menos ela vai se envolver com isso. Talvez aquele marceneiro mais caseiro, né? Eu faço para ti aqui, eu junto um fio no outro. Não recomendo, por quê? Se der certo, saiu barato. Mas se der errado, eletricidade é risco de vida, né? Então a gente não pode brincar. Não, até brincando, João, eu trouxe aqui um exemplo assim de um ambiente. Isso aqui tudo é um ambiente. Olha aí. Então, assim, o que a gente faz quando a gente vai entregar para o cliente? Primeiro é as imagens, né? O cliente ele tem que ter todas as imagens do projeto para ele poder mostrar para a família. Então, assim, cada arquiteto vai ter sua forma de trabalhar, sua forma de apresentar. Eu tô dizendo uma forma que eu, ao longo do meu processo, vi que faz mais sentido. Sim. Então, assim, para o cliente não ter uma Bíblia em casa, e nem o pessoal da obra ter a Bíblia, que às vezes o pessoal brinca, lá vem a Bíblia da Gabi. Para evitar uma Bíblia muito grossa, eu acabo separando por cadernos. Então, por exemplo, o cliente, esse aqui é só um ambiente, tá? Conforme mais ambientes vai aumentando. Então, ele tem o caderno das fotos, que ele pode mostrar para amigos, ele pode ficar vivendo aquele sonho até chegar ao resultado final, né? A gente também tem o caderno de compras. Então, por exemplo, assim, a gente vai com o cliente nas lojas. Quando a gente vai com o cliente nas lojas, a gente não precisa levar o caderno inteiro, o projeto inteiro, né? Quando a gente tem um caderno organizado de compras, a gente já tem planilhado tudo que vai ser comprado em cada loja. Então, revestimento, vou ali na planilha de revestimento. Iluminação, planilha de iluminação. E aí tu diminui a prancha grande de obra, sabe? Sim. Então, por exemplo, caderno de compras. E quando a gente vai para a obra em si, eu costumo imprimir assim grande, porque alguns profissionais colocam as pranchas na parede. Na parede. Só que minha visão, né? No início da obra é maravilhoso na parede, porque aí vai derrubar a parede. Se tu colocar na parede que vai derrubar, já começou errado. Aí vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas assim, se tu colocou em uma parede que não vai ser derrubada. No início é maravilhoso. Tá, vamos verificar aqui qual a parede que a gente vai tirar, qual a parede que a gente vai construir. Ok. Mas daí quando tu vai a parte de elétrica, tu imagina o eletricista. Tá, 25 centímetros. Aí ele vai lá, 25. 30 centímetros, vai lá, 20. Não é mais fácil ele levar o caderno? Mãos, né? Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a fazer os projetos, eu fui muito com base da faculdade, ali o que a gente era orientado. Mas depois eu fui atualizando o caderno com o pessoal da obra. Porque não adianta tu, arquiteto, fazer um projeto para outro arquiteto. Tu tem que fazer um projeto para que o pessoal da obra consiga executar. Sim. Então, os projetos que a gente faz, ele é todo pensado por ambiente, com vista, com tudo, para que o marceneiro, o eletricista, todos eles consigam executar conforme o que está aqui descrito. Então, ele está em determinada parede, ele vai ali com a prancha naquela parede. E está bem ilustrado, né, Gabi? Bem ilustrado, colorido. Então, assim, tem que ser didático. Parabéns, viu? Parabéns, porque não é comum a gente ver um projeto executivo com esse cuidado, viu? Colorido, então, olha, são poucos que fazem, viu? Eu fiz faculdade de arquitetura, tem que ter cor, João. Tem que ter cor, não me venha com preto e branco. Então, assim, para mim, essa é a melhor forma do pessoal conseguir executar. Claro que durante a obra a gente tem coisas que acabam modificando, especialmente reforma.
Quando é reforma, tu pode fazer o projeto mais detalhado possível e às vezes vão surgir alterações, Sim. né? Então, por exemplo, assim, esse daqui, o projeto que eu fiz de uma cozinha, a gente fez a tubulação uma vista da tubulação de elétrica, uma vista da tubulação de hidro, com os pontos e a previsão de caminhos. Ó, o caminho ideal, de repente, é por aqui. E um que tu não comentou, que é muito importante também, que as pessoas esquecem, é o gás. Então, por exemplo, nessa cliente, o fornecimento de gás é pelo teto. Então, quando a gente fez todos os pontos, elétrico, hidro, gás, marcenaria, pedra, revestimento, a gente verificou onde é que vai ser a passagem de tudo isso. Então, o nosso gás, ele vai vir do teto, a gente vai refazer todo o gesso, a elétrica vai ter que passar por fora do gás, então tem que ser considerado tudo isso. No projeto foi já um lançamento, né, do que a gente vai considerar. Pode ser que na obra tenha alguma alteração de algum pilar, uma viga, que adora aparecer. Sim, sim. Essas vigas, assim, elas começam tímidas, né? De repente, elas decidem se mostrar, né, Gabi? Exato. Então, assim, vai ter alterações, com certeza, na obra. A reforma é muito comum. Uhum. E quando acontece esse tipo de modificação de projeto, especialmente de tubulações, enfim, a gente deixa combinado com o pessoal da obra. Ó, abrem todas as canaletas, façam todas as passagens e antes de fechar, a gente vai tirar foto. Então, é tirado foto com as medidas para depois, quando vier a marcenaria, a gente conseguir fazer a furação da forma correta. Isso é muito importante. Poder registrar esse momento, gente, o que elimina de problema. Claro que o pessoal da montagem sempre toma um cuidado muito grande, né? Mas é uma loteria, né? Pode acontecer. Não tem como prever, João, porque tu imagina, tu tem ali a parede, aí tu fez o rasgo, passou toda a tubulação, colocou revestimento. Acabou. Não tem como o pessoal da marcenaria prever. O que geralmente o pessoal prevê quando, por exemplo, já foi feito há muito tempo a obra, não teve um arquiteto, enfim, tenta prever, né? Aqui tá passando a tomada, então, né? Não vamos passar nada na vertical e nem na horizontal. Mas eu já vi em alguns locais o eletricista hidro em diagonal. Na diagonal? Então, assim, tu olha assim, gente, é um jogo da velha, o que é isso? O que ele tentou fazer aqui, né? O que ele tentou fazer? Então, assim, por isso, pessoal, que a gente tem um padrão. A gente tem um padrão de furação, a gente tem um padrão de fiação. Tu tem que manter um padrão, né, João? Porque senão tu vem muito da cabeça da pessoa que está executando ali. E o que acontece, né? Quanto mais tu revestir a tua casa com móvel planejado, mais pontos de fixação tu vai precisar, né? Então isso tem que ser contemplado, por quê? Porque isso no momento da conferência técnica dos móveis planejados tem que entender onde é que vão ser feita a disposição das prateleiras e a fixação dos móveis, que se tiver um cano de água ali, né, ou uma fiação, tem que ser repensado a disposição daquele móvel. Então é muito importante que seja compreendido na etapa correta toda essa parte de pontos elétricos, hidráulicos e de gás também, né, Gabi, que tu relembrou que é muito importante. Eu acabo esquecendo, a gente fala muito com os clientes sobre ponto elétrico e hidráulico, né? E realmente tem a questão do gás, que também, né? Ter uma tubulação de gás furada é um problema, um transtorno terrível, né? Nós já tivemos casos de clientes que tiveram que interditar o apartamento, né? Antes, né? No momento da reforma, né? Tiveram que interditar o apartamento porque teve vazamento de gás. E aí a parte de imóveis acabou ficando mais para frente, né? Ele teve um atraso na entrega por conta disso, porque ninguém podia acessar o apartamento. Então, nossa, que perigo. Foi grave a coisa. Não, e uma coisa também que tem que ser considerada, que às vezes eu converso com os clientes, especialmente em reforma também. Estamos fazendo a cozinha. Mesmo que tu faça somente a cozinha, na hora ali de quebra, de trepidação, pode ser que estoure alguma coisa no banheiro próximo. Pode ser que estoure alguma coisa no vizinho. Então, às vezes, por isso que é importante, quando tu for fazer a obra, considera um pouquinho mais, especialmente se é projeto, né, mais uma reforma, algum projeto mais antigo. Já vai fazer a obra, já troca a tubulação do gás, bota uma tubulação atualizada, verifica se não tem alguma furação, algum vazamento, alguma corrosão. Então, já troca elétrica, hidro. Então, quando vai fazer uma reforma, gente, não dá para economizar nessas coisas. Mesmo que sejam coisas que a gente não vê, é verdade. É importante elas estarem bem cuidadas, né? E olha só, João, faz 29 minutos de programa. E a gente combinou que a gente ia falar alguma coisa nesse tempo. É isso aí. Não, agora a gente vai convidar o pessoal para respirar, porque é o seguinte, a gente já falou sobre ponto hidráulico, ponto elétrico, ponto de gás, tem muita coisa para a gente falar. Mas antes a gente tem aqui um vídeo
da Simoneto para apresentar para vocês uma grande novidade do quarto ponto de atendimento da Simoneto da Zona Sul. Pode rodar aí, Tavi. Bora comigo conhecer o novo estúdio da Simoneto que fica... Antes de tudo, eu agendei um horário com eles, porque nesse novo estúdio tem uma proposta mais exclusiva, então é só com hora marcada. Logo eu chamei o Lorenzo e combinei a data que ficava melhor pra mim. Gente, olha só que prédio lindo e bem do lado do shopping. E a catraca ela libera só com Face ID. Gente, eu tô muito chique. Olha esse elevador, tem até TV, é muita tecnologia. Agora, vocês não estão preparados pra essa vista, gente. Eu já fui logo me sentindo em casa, né? Esse sofá é um luxo. E esse Transformer aqui, não é mesmo? A porta abre sozinha. E, gente, eu recomendo muito vocês a fazerem móveis planejados, porque você decide tudo que vai ter no seu projeto. A cor, a posição do móvel e até soluções que a gente nem imagina que existem. Quer viver um ambiente pensado pra você? Então entre em contato e agende o seu horário aqui na Simoneto. Amanda, um beijo pra ti. Excelente vídeo. Depois ela me contou que aquela partezinha no final dançando não era pra ter ido pro ar e o pessoal do marketing da Simoneto sacaneou ela, né? Depois em reunião a gente conversa. Eu adorei. Já quero conhecer o novo ambiente, a nova loja da Simoneto, né? Ficou lindo, Gabi. Maravilhoso. Muito legal. Já tivemos os primeiros clientes lá. A recepção, sim, foi muito bacana. Os clientes gostaram, se sentiram muito acolhidos com uma proposta super premium, né? Nunca se desgarrando aí da nossa precificação. Então, não importa qual unidade de atendimento da Simoneto, você vai ter sempre a mesma política de preço, sempre aquela proposta negociada imperdível, mas agora com esse espaço ali no Barra Shopping Sul, que é o espaço Prime, horário marcado, café maravilhoso, privacidade para você dar andamento aí do projeto que você fizer com a Gabi Lima e for executar aqui com a Simoneto. A gente vai ficar muito feliz. Então, né, João, eu acredito que cada vez mais a gente está correndo, né? A gente está sempre correndo, mas quando a gente fala em projeto, em imóveis planejados, a gente tem que reservar um tempo para isso. Sim. Né? Nada mais do que uma hora marcada, né? Uma hora marcada para ti, para o teu projeto, para tua casa, para tua moradia. Então, por mais que tu esteja correndo, né? Todos nós estamos correndo, é importante né, ter esse espaço, e ter um local que tu consiga ver com tranquilidade, não fica naquela correria, também é muito bacana, né? Então, acho que essa proposta dessa loja, desse ambiente, ele busca também isso, né? É quase como que um refúgio. É verdade, a gente buscou muito um conceito de alfaiataria, né? Então, você quer comprar um terno pronto, né? Comprar um vestido pronto? Você vai numa loja, você não precisa marcar horário, né? Simplesmente você vai, você escolhe o que tem a pronta entrega ali, você veste aquele que ficou melhor em você, você leva para casa. Que é diferente de você fazer um terno, né? Fazer um traje, num alfaiate, ou muitas vezes fazer um vestido para uma ocasião especial. Aquele produto, aquele traje não existe ainda, né, Gabi? Então ele precisa de tempo, precisa de uma conversa com o alfaiate para fazer as medidas, entender qual é a ocasião, entender que existem várias formas de você fazer uma manga, de você fazer uma bainha, de você ajustar uma alça de um vestido, de você utilizar um tecido. Então essa proposta justamente visa aquele cliente que entende, né, entende isso, que não é um produto que está pronto, é um produto que vai ser construído junto com o cliente, né, e que ele carece de tempo e de privacidade, porque a gente está falando da casa das pessoas. Então é uma proposta para quem justamente busca ter essa intimidade com o fornecedor, até porque é um produto que ele leva um determinado tempo para ser entregue, então esse relacionamento íntimo ele é muito importante. Não, e até porque quando a gente está falando, né, de projeto, de todo esse atendimento, ele precisa desse tempo, ele precisa dessa maturação, né, para conversar. E é aquilo, né? Eu tenho um apartamento com a metragem tal. Quanto que é um projeto? Quanto que é um móvel? Né? Agora tu comentou como roupa, né? Vamos comparar como roupa. Roupa, tu pode comprar em qualquer lugar ou tu pode comprar de uma marca específica, ambas vão te cobrir. Exatamente, vão atender o propósito, né? Vai atender o propósito, te vestir. Mas quanto tempo essa roupa vai durar? Essa roupa, ela vai caber em ti durante a mudança da tua vida?
pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magrinha, né? Tô um pouco mais esportiva. Essa roupa vai acompanhar? Sim. E eu acho que os móveis planejados e o projeto conversam muito nesse sentido, É né? verdade, é verdade. Então, É a alfaiataria da tua casa, né? E por que a gente fala tanto, né, Gabi, da questão do projeto executivo? Todas esses detalhes, né, que tem que ter uma atenção especial. No fim das contas, pessoal, o móvel planejado, ele é um produto artesanal montado em outro produto artesanal que é a residência, né? Que é o apartamento, que é a casa, que é a sala comercial, ela foi feita à mão também, né? Então, a gente tem um trabalho de alvenaria, né? Uma mão de obra em que a nossa engenharia de construção, ela ainda é muito artesanal, né? Então, tem muita coisa que ainda é resquício aí dos anos 60. A gente, né? Agora acabei de vir de férias do Panamá. A Anne vai me matar, porque eu vou contar agora, mas eu vou entregar ela, né? adoro E fofoca. aí o que acontece? A gente está acostumado com alvenaria em tudo, né? Ela foi pegar um saco de gelo e foi bater na parede para quebrar o gelo, e era de PVC a parede. Então, caiu uma lasca do PVC ali, né? Mas tudo certo. A parede não caiu, mas a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado ou é alvenaria ou lá e cá o gesso e tudo mais. Mas a gente parou um pouquinho no tempo, então a gente acaba sofrendo um pouco dessas desvantagens, às vezes, de uma alvenaria mais robusta, mas muito artesanal. Então, é aquela parede que está torta, né? O teto que muitas vezes não conversa com a parede, o piso que não conversa com o teto, e a gente acaba sofrendo muito isso. Então, é importante todos esses detalhes, porque é uma alfaiataria em cima de um outro produto que também é de alfaiataria, né? Exato. Por exemplo, tu tem... Voltamos para reforma. Vocês viram que reforma não é brincadeira, né? Por favor, não façam sem um arquiteto. Então, por exemplo, uma reforma, às vezes eu brinco com o cliente, aqui no projeto tá essa medida. Pode ser que durante a obra aquela medida mude, porque assim, tu vai tirar o revestimento. Quanto que tem ali aquele revestimento? Quanto que foi aplicado de massa? Às vezes eu não sei. Né? O reboco. Às vezes a gente vê alguns memes ali com o reboco de 3 centímetros. Sim. Tu imagina? Então, assim, por isso que a obra ela acaba sendo artesanal. Por isso que muitas vezes, por isso que no nosso projeto tem conferir medidas no local. Sim. Não é porque a gente não confia no projeto que a gente fez, é porque no local vai ter alterações. Sim. Então, dependendo do revestimento, da argamassa, de tudo isso que tu comentou, pode modificar 1 centímetro, 2 centímetros. E muda tudo. E muda tudo. Então, por exemplo, assim, na hora de colocar a pedra, na hora que a gente está vendo ali, a pedra da cozinha, a bancada de uma cozinha, tem muito peso. Então, por exemplo, assim, na parede, tu tem que ser verificado, tá? Essa pedra, essa bancada, eu vou colocar no móvel, vai exercer um peso enorme no móvel. Aquilo que tu estava comentando da questão da fixação. Tu imagina, a fixação tem que aguentar a pedra, aguentar o móvel, aguentar o que está dentro do móvel. Então, tu imagina quanto que tem que ter de fixação ali, E todo mundo quer aéreo, né? Não, e assim, às vezes, sei lá, tu tem um filho e ele sobe em cima do móvel numa festa que não foi combinada. Então, assim, essas coisas têm que ser consideradas. Então, geralmente, lá no início, de novo, eu falo com o cliente, como é que a gente vai fazer esse móvel da cozinha? A gente vai fazer, de repente, a pedra fixada na parede? Esse móvel, ele vai estar ali aéreo ou, de repente, ele vai estar apoiado num sócolo, que a gente chama a parte de baixo do móvel, que é como se fosse o sapatinho do móvel. Então, o sapatinho vai ser construído em alvenaria, vai ser construído em alvenaria com revestido de pedra. Por quê? Se acontece alguma infiltração. Em casas mais antigas se encontra bastante, né? Muito. Sócolo, né? Muito, Ju. Hoje as pessoas tendem a colocar aéreo, mas muitos clientes me pedem o sócolo, até pela questão da facilidade de limpeza, né? Sim. Não precisa ir lá, botar a faxineira, enfim, a pessoa que vai fazer a limpeza, botar o rodo, botar a vassoura, não junta pó. Muito prático, né? É muito mais prático tu ter esse volume ali. E não tem problema de desnivelamento depois, né? Fica extremamente robusto, né? Exato. Então, assim, tudo isso tem que ser conversado com o pessoal da pedra, com o pessoal dos móveis, a forma de fixação. Então, assim, por isso que eu falo para o cliente, gente, o executivo, ele é muito importante por isso, porque a gente tem que verificar cada pedacinho do projeto, fazer a compatibilização de cada um para verificar se tudo está dando certo.
Uhum. Então, é um trabalho danado, assim. Eu falo, gente, aguarda, porque vale a pena. Até a gente tinha conversado sobre a questão da fita de LED. Então, tem que ser o móvel aéreo. Onde é que vai ficar essa fonte? Uhum. Né? Onde é que vai... as luminárias do teto são com fitas de LED também? Onde é que vão ficar essas fontes? Como é que vai ser os acessos? Então, tudo isso, tudo tem que estar muito bem conversadinho. Às vezes, tu olha assim um móvel, tu pensa, ai, que lindo, maravilhoso. Mas até ele chegar naquele resultado, foram diversos fornecedores. Sim. Então, assim, às vezes numa obra, tu pega uma média, às vezes passam 50 fornecedores por ali. Então, é muita gente. É que nem a gente fala, né? Às vezes, tu precisa dos fornecedores para te darem aquele apoio, que tenha tudo, mas assim, quem resolve? Sim. Porque são 50 pessoas passando ali. E aí que entra o arquiteto também, né, Gabi? Que é um maestro, né? Para tocar essa orquestra, né? E aí não pode acontecer de uma parte da orquestra tocar mais alto que a outra, né? Então o maestro é Exato. para isso, né? Para manter a harmonia entre todos os instrumentos, né? O papel do arquiteto, ele não é unicamente verificar o que está sendo executado, é ele conseguir fazer com que as pessoas executem, porque no final das contas, tudo é pessoas, né? Sim. Então, assim, tu quer atender o cliente, tu tá ali pelo cliente, mas também tu tem que verificar como é que tá aquele fornecedor para tu conseguir fazer com que ele execute até o fim, né? Então, assim, às vezes tu compra uma coquinha, né? Compra um X. Aquela coquinha é excelente moeda de troca, né? Não Coca tem quem não goste. uma coca gelada, pessoal, resolve tanta coisa na obra, vocês não têm ideia. Então, às vezes, isso é o gerenciamento de pessoas, João. Sim. A gente está lidando com materiais, porcelanato, revestimento, gesso, mas no final das contas, quem está executando são pessoas. Sim, é verdade. Então, a arte de conseguir gerenciar todo mundo para que chegue o resultado final, realmente, eu bato palmas para nós, arquitetos e designers, porque é um desafio diário, assim. Sim, né? Não, eu vejo, acompanho, né? Tenho muitos arquitetos amigos, muitos arquitetos parceiros, e é uma luta muito grande, porque a quantidade de coisas que o arquiteto tem que abraçar, né, Gabi? Então, eu vejo que quando a gente fala de móvel planejado, ele é uma pequena fração, né? Que já é um universo, né? Mas é uma pequena fração de tudo aquilo que o arquiteto tem que contemplar. Então, é um trabalho que, gente, tenha um arquiteto para acompanhar vocês, reforma, obra, construção. Isso é uma coisa que requer um arquiteto para que você tenha um sucesso na sua obra. A gente tem no Brasil, né, Gabi, muita reclamação de obra problemática e tudo mais, mas as pessoas também não recorreram a profissionais que já têm uma bagagem. Então, é importante que vocês não facilitem um processo de fracasso, né? O cliente tem que entender que o sucesso também parte dele, no momento de escolher e optar por profissionais da arquitetura e por empresas que entregam aquilo que prometem e estão comprometidas com o resultado final e não só comprometidas com a sua etapa. Exato, João. E a gente fala bastante de reformas, de projetos residenciais, mas um que também não é muito dito é sobre projetos comerciais. Comercial também é um outro desafio, porque a gente tem que fazer o projeto, leva tempo, porém comercial, tempo e dinheiro. Então, geralmente os projetos comerciais, eles devem ser mais rápidos. Então, algumas decisões que, por exemplo, um projeto residencial ficaria muito arquiteto, cliente, o comercial, vai lá, Gabi, segue, faz. Essa confiança tem que ser muito grande, porque realmente o tempo é muito precioso. E algumas coisas são mais importantes para o comercial. Então, por exemplo, para o comercial, ele está ali como um investimento, né? Então, ele visa muito a questão do tempo, da entrega e também a experiência do cliente. Sim. A experiência do cliente é muito importante e a representação da marca. Então, tu ter um ambiente que tu consiga visualizar aquela marca ali, desde as escolhas, desde a comunicação visual, desde vegetação. Então, tudo tem que conversar para que o ambiente vá refletir a marca, né, João? Sim. Isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção. Por exemplo, na Simoneto, hoje a gente tem tranquilamente 90% dos nossos móveis são residenciais, né? Mas por que, João? Você não quer atender o comercial? Não, eu adoro atender comercial. Mas os 10 a 15% dos clientes que fazem o comercial com a gente é porque fizeram residencial conosco. E aí eles já entenderam que é diferente. Eles já entenderam que eles vão colocar um produto
no estabelecimento comercial deles que vai trazer autoridade, que não vai dar dor de cabeça e que vai trazer longevidade, né? Então, ele não vai ter que perder tempo no futuro com manutenção ou com ter que trocar porque quebrou, porque é frágil, porque empenou, mas isso a maioria dos empresários só entende depois que tem na sua casa. É uma pena, porque eu entendo, né? Como empresário eu também entendo que muitas vezes eu tenho que fazer os móveis na minha sala comercial. Aquilo acaba virando mais uma linha de custo no Excel. Mas se a gente parar para analisar, aquilo faz parte do teu branding. E hoje, você ter, por exemplo, um móvel interditado na sua loja porque ele quebrou e você não tem assistência, ele prejudica muito a sua marca e a percepção de valor do teu cliente. Então, eu tenho o maior interesse em fazer muito mais móveis comerciais e a gente ajudar aos poucos a desconstruir essa ideia de que quando é para minha casa tem que ser aquilo que tem de melhor e quando é para minha empresa, aquilo que for mais barato, porque eu preciso de ROI o mais rápido possível. Você vai ter o seu retorno de investimento fazendo a coisa certa. Exato, né, João? Tanto que o nosso primeiro projeto que a gente fez junto foi comercial. Foi comercial, Foi exatamente. comercial. Então, é exatamente como tu disse, né? Quando tu tem um projeto comercial que tu vai ter os clientes lá no local, tu tem que pensar que eles vão analisar o espaço. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando entra em um ambiente é o visual. Não adianta, é o visual. Tu vai verificar os acabamentos, tu vai verificar o cuidado, São coisas que o ser humano, né? Sim. Não é à toa que o pavão existe. É verdade. Aí tá lá um sapato de salto de R$1.000 numa prateleira que a fita de borda tá descolando, entendeu? Né? Então, assim, não é à toa, na própria natureza, né? Então, assim, o visual, na percepção inicial, a largada, ela é muito importante. Então, assim, tu tá vendendo para o cliente um valor. Seja um alimento, seja uma vestimenta, o que for. Tu tá vendendo um valor ali. E daí ele olha... mas aquela fita de LED tá com pontinho, mas aquilo ali tá descolando, aquela borda tá lascando. Então, sim, qual a imagem que tu tá querendo mostrar do teu trabalho, até né? da própria saúde financeira da empresa, né? Exato. Quem olha assim e vê, nossa, mas essa prateleira aqui tá empenada, tá com a fita de borda descolando. Será que essa empresa tá bem? Sim. Né? Será que ela tá saudável? Porque negligenciou, né? Na parte da apresentação do produto. Então, isso é tudo muito rápido, né? Tudo muito sutil. Muitas vezes o cérebro não está processando isso nem de uma forma consciente, mas a informação está chegando, né, Gabi? Então, isso é um investimento no teu produto. É uma coisa que não pode ser desconsiderada. Sim, com certeza. Eu, nos projetos comerciais, eu faço muitos, né? Então, a gente sempre conversa sobre isso. O que o teu cliente vai sentir quando ele chegar nesse espaço? Quais as memórias, o que tu quer que ele pense quando ele entra aqui, o que tu quer que ele leve de lembrança. Então, os móveis são muito importantes, tanto que várias vezes eu falo com as pessoas sobre a Simoneto, eu tenho em casa, eu vim em determinado lugar. Então, assim, às vezes é isso, às vezes tu nem percebe Sim. que tu registrou aquela informação, mas tá ali registrado, né? E é ali que tu vai lembrar, que tu vai indicar. Então, assim, pessoal comercial tem que pensar, que nem o João falou, é investimento. É investimento para o teu negócio. Não é custo. Não é custo, é investimento para crescer. E eu sempre digo, quanto mais a gente está prosperando, mais as coisas vão acontecendo, né? É verdade. Então, pensar nesse sentido também. E eu vou até perguntar ali naquela lista enorme que eu mesma fiz. que mais que tem lá? Que mais que eu faço, porque é tanta coisa que a gente até se esquece na lista. Então, assim, são diversas coisas, planta de forro, ali que nem eu comentei, comunicação visual, então tem que se preocupar de determinada marca, como é que tu vai representar aquilo, com luminoso, com cores, com algum detalhe na marcenaria, qual que é a paleta. Então, nossa, é um trabalho muito exclusivo quando é comercial, sabe, João? Tu sabe que a gente vem tendo muito sucesso em 2 setores. Um é o escritório home office, né? Então, que é um ambiente de trabalho da pessoa, mas dentro da casa dela. Então, a gente tem feito muito. E também na área da beleza, Gabi. Na parte de estética, clínicas, né? A gente também tem feito muitos trabalhos porque eles entendem que a parte da beleza, você não pode ter um móvel feio, você não pode ter um móvel frágil, você não pode ter um móvel descolando, né? Porque isso é uma prestação de serviço, né? Sim. E é uma prestação de serviço de alto valor agregado. Imagina você chegar numa clínica estética, tem uma fita de LED caindo lá, despencando, né? Você vai olhar assim, nossa, mas será que eu vou... será que é aqui que eu vou tomar uma agulhada aqui para, né, tirar essa ruga? As pessoas têm medo, porque a gente está falando de saúde, né, no fim das contas. Não é só uma questão estética, mas é uma questão de saúde. Então,
tudo isso tem que ser pensado justamente para gerar essa tranquilidade na percepção do cliente. Sim, são tantas coisas que a gente tem que verificar, né, João? Que nem ali que a gente estava conversando sobre serralheria, também, né, a conversa dos materiais. Tem a marcenaria, mas hoje a gente tem muitos detalhes também em metal, em tubo de aço, então também ter essa conexão do tubo de aço com a Com a marcenaria. marcenaria É um desafio, né, João? é um desafio. Porque tudo conversa entre si, né? A pedra, é a serralheria, é a É iluminação. verdade, é verdade. E todas essas têm assim, é um universo à parte, né? Quando tu fala a parte do metalon, né, do aço, dos metais ali, qual é a pintura que está sendo utilizada? É uma pintura automotiva? É uma pintura eletrostática? Qual é a bitola, né, que tu vai utilizar? Então, tudo isso tem que tomar um cuidado tremendo. É muita coisa para cuidar, gente. Então, assim, sozinhos, dificilmente vocês vão conseguir. É importante a presença do arquiteto, que ele já sabe os atalhos, já sabe o caminho, já sabe como conversar com o pessoal de obra. Ter uma conversa com o pessoal de obra é completamente diferente de ter uma conversa com o fornecedor de metais, por exemplo, né? Então, tudo isso faz com que o arquiteto seja o maestro da obra e da reforma de vocês. Não, e até porque, né, João, o cliente ele não é obrigado a saber nada disso. Quem tem que saber são os profissionais, né? Sim. Mas quando tu está tendo um relacionamento com uma empresa de qualidade, tu sabe que a partir dali tu já tem aquele determinada qualidade, né? Exato. Então, assim, tu sabe que, o cliente falou do metal, né? É pintura eletrostática ou pintura convencional? Conforme a empresa, tu já sabe que ele está num nível tal de entrega. Exatamente. Então, tu já tem essa confiança. Então, por exemplo, assim, quando tu vai fazer o comparativo, a gente sempre fala, compara banana com banana, maçã Sim. com maçã. Porque, por exemplo, tubo de aço, tu pode ter uma pintura convencional, que aí, com a questão da água, umidade, ela pode vir a descascar, a corroer, e tu tem a pintura eletrostática, que ela é feita realmente para essa questão da umidade, da água, então tu vai ter um metalon muito mais. Metalon é uma expressão, né, que a gente fala, que é uma marca, mas o tubo de aço, tu vai ter ele mais resistente. Qual que é a bitola? Que isso também vai direcionar. Qual o peso que tu vai colocar ali? O que tu pretende colocar ali? Por isso que também às vezes é perguntado para o cliente. Tu vai colocar livros, tu vai colocar caixas, vai ser só roupa, vai ser calçado. Isso vai direcionar toda a estrutura, Sim. né? E também a parede, que nem tu comentou ali a parede. Se é uma parede de drywall, tem que é um projeto específico. Ele tem que ser quase autoportante ali. É verdade, é né? verdade. Hoje tem muitos apartamentos que são agora de drywall e é um desafio para a marcenaria, né, João? É um desafio muito grande, o sistema de fixação é completamente diferente. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Vou fazer uma divisória aqui, né? Mas o que você pretende colocar nessa divisória para que não haja uma surpresa depois? Então, no momento da medição, inclusive, é importante, né? Sinalizar, contribuir para que tudo dê certo, para que a parede que é de alvenaria seja sinalizada e a que for de gesso, né, de drywall, seja, né? E depois eu vou fazer algumas sinalizações aí, caso minha esposa queira quebrar o gelo, né, e mais alguma parede, ela não coloca o apartamento abaixo lá no Airbnb. Não, tem que cuidar. A verificação na hora de escolher o hotel tem que verificar. Moço, qual que é a parede que tem aqui? Só para, né? Não dá problema. Mas ela vai me matar quando eu chegar em casa. hoje a gente tem, né, muitos apartamentos que é com drywall, então tem esse desafio. Tu vai fazer também, por exemplo, uma bancada do escritório que tu comentou, home office. Tu vai fazer uma bancada de fora a fora. Essa bancada, ela não está sendo sustentada unicamente por oração. Ela precisa O Bluetooth, nesse caso, não funciona, né? Então, ela precisa, algumas vezes, ter uma alma metálica ali para poder ter essa sustentação. Então, às vezes, a pessoa olha uma foto, um vídeo, quero ter na minha casa. Sim. Mas tu vai ter que ter essa sustentação. Cama suspensa também, uma coisa muito importante que o pessoal não sabe, né? Mas é importante reforçar com tubos metálicos, né? A gente utiliza o sistema de tubo metálico para fixação de camas suspensas, né? Não é bem um beliche, né? Mas são aquelas camas que geralmente infantis, né? Embaixo fica a área de estudo e em cima fica a criança pula, ela brinca, né? Às vezes chama um amiguinho, então tem que ser super resistente, né? O pessoal às vezes se assusta com um pouco com o valor, né? Nossa, mas é só uma cama suspensa. Não, você não faz ideia do reforço que tem que ter para que aquela cama suspensa seja segura para os filhos, né? E para os amigos dos filhos de vocês que vão estar brincando aí na mesma área. Sim, considerando, que nem tu falou, o peso, se tu vai considerar a criança, mais o pai da criança, enfim, é quase uma laje. Exatamente, exatamente. A gente tem, com uma cliente nossa, a gente tem um vídeo que é muito legal, Gabi, que a mãe, o pai e a filha subiram na cama suspensa
para brincar com a filha, a gente filmou para mostrar, inclusive, a resistência do móvel. E daí nesse momento ninguém estava em oração, todo mundo estava confiante que estava certo. Tá tudo certo. Gente, olha só, a gente já está no final do programa, Mas João. o tempo voa quando a gente se diverte. Eu nem falei tudo, mas eu acho que o pessoal conseguiu ter uma ideia da complexidade do que é um projeto executivo, né? Tem muita coisa, mas a gente conseguiu dar toques em pontos que, gente, todo projeto, a gente acaba ressaltando isso, né, Gabi? E muitas vezes o pessoal acaba não dando a devida importância. Então, estou muito feliz de poder trazer essa informação, contribuir, né, e fazer com que o pessoal tenha uma atenção e que o cliente entenda que ele tem que andar junto com o arquiteto, tem que andar junto com os fornecedores para que tudo ocorra bem lá na frente, né? Exato, né, João? Às vezes a gente sabe que muitas vezes as pessoas demoram anos para conseguir executar o projeto, executar os móveis planejados. Então, é importante tu esperar mais um pouquinho e tu conseguir fazer tudo no tempo necessário, porque os profissionais corretos, eles sabem o tempo que leva para ter um resultado bacana no final, né? Então, vale a pena curtir cada momento. É isso aí. Vamos mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores? Vamos lá. Então, então forte abraço, nossos queridos da Simoneto, Móveis Planejados, Grupo Duarte. Um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez por mais um mês aqui com a gente. Então, começamos aí em março com tudo, com os nossos patrocinadores. A Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Móveis personalizados, mesas, sofás, cadeiras, poltronas. Você encontra na Via Padova, na sobreloja da Simoneto, da Ipiranga 7630. Assim Digital, nossos parceiros, internet gaúcha e de qualidade. Você tem um provedor local com qualidade e seriedade para te atender, não só na sua residência, como na sua empresa, através do Sim Empresas. Assim, que é uma empresa gaúcha que fala a nossa língua e que sabe da importância de uma internet confiável para o seu negócio. E, por penúltimo agora, né, Gabi? Por penúltimo, a Thomas Silva, nosso franqueado Prudential, do qual eu tenho o maior orgulho de ser cliente. Você que está buscando uma proteção tanto de seguro de vida ou seguro em vida, você vai ser muito bem atendido e vai estar tranquilo, segurado pela Prudential através do Thomas Silva franqueado. E também agora, por último, agora sim, né, Gabi? Quer mandar um abraço especial? Esse eu quero mandar, porque é a roupa da apresentadora, então agradecer a Verstein Store, que ela é uma das nossas patrocinadoras, é a nossa patrocinadora de roupas, então as roupas minhas, no caso, são da loja, qualquer coisa é só entrar no @ dela e olhar todas as opções e também ficar curtindo o programa, que a gente vai vir com várias roupas diferentes também aqui. Maravilha. Gente, obrigado por mais um programa. Fiquem atentos, no próximo programa vão ter mais novidade e um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada e bom domingo.